A incerteza é constante, né, na ciência, e isso é muito bom, que é o que faz as coisas irem para frente. A história do Departamento de Biologia Animal está entrelaçada da Unicamp desde o início. Isso porque o departamento surgiu da disciplina de parasitologia, criada em 1966, ano da fundação oficial da universidade. O criador da Unicamp, né, o Zeffirino, era um parasitologista, né? E ele convida, né, alguns parasitologistas na época para virem, né, trabalhar aqui na Unicamp. E um deles foi o professor Luiz Augusto Magalhães, que foi meu orientador, né? Ele foi realmente o criador do departamento de parasito que tinha a zoologia junto, que era na maternidade de Campinas. E só depois foi construído o campus. Historicamente, a parasitologia estava ligada à medicina tropical. Não na Unicamp, mas no mundo todo, né? Tinha uma tendência de ser ligado com medicina tropical. E a parasito aqui na Unicamp, ela sempre foi do Instituto de Biologia. Eu acho que a possibilidade de trabalhar com a parasitologia aqui no IB da Unicamp, no Departamento de Biologia Animal, ela é ímpar justamente porque a gente enxerga o parasito como mais um organismo e não um patógeno, que é a visão mais clássica da parasitologia. E a gente tenta enxergar como são essas interações em relação ao hospedeiro, justamente as adaptações tanto de um lado quanto do outro que vão moldando essa interação que resulta num processo coevolutivo em que cada um desses protagonistas aí dos dois lados precisa estar um passo à frente do outro. Com uma visão mais contemporânea da parasitologia, a gente consegue entender como essas relações são moldadas, quais as pressões ambientais também que atuam sobre essas relações, e a gente acaba saindo desse viés da doença, da patologia, porque justamente é importante relembrar que a parasitologia ela é, antes de mais nada, um estudo de relações ecológicas. A relação entre um parasita e os outros atores no ciclo de uma doença é um ângulo especial do estudo da diversidade da vida. Além dos hospedeiros, que são quem adoece de fato, nós temos vetores, que transferem o parasita de um organismo para o outro, como os mosquitos, e os chamados reservatórios, que não adoecem nem transmitem, mas mantêm os parasitas circulando no ambiente. A dinâmica de uma doença é, no fim das contas, uma questão de ecologia. E como outras questões de ecologia, a humanidade vem alterando o balanço dessas dinâmicas há muitas gerações. As parasitoses, né, elas estão, né, conosco, né, há muitos anos, né? A própria esquistossomose tem traços dela, múmias, né, que foram feitos estudos e tecidos no Museu do Louvre, e lá tem ovinho do xistosoma, né? O Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, né, foi encontrada no esqueleto do Ricardo III, que foi encontrado, né, agora, 2, 3 anos atrás, na Inglaterra. Então, elas nos acompanham há muito tempo. Então, vários aspectos comportamentais, inclusive, né, da sociedade, da nossa civilização, eles são abordados aqui, inclusive, no nosso programa de pós-graduação, Relações Antrópicas, Meio Ambiente e Parasitologia, né, os tópicos que a gente aborda. E justamente a gente consegue enxergar as influências, né, dentro desses componentes. Porque os hábitos agora de globalização, grandes movimentos de massas populacionais, principalmente em países agora com a onda de refugiados, nós acabamos carreando parasitos para diversos outros lugares onde eles não estavam tão presentes. A gente importa e exporta alimento o tempo todo, né? E os parasitas também. Quanto mais rápido esse transporte é, mais saudável esse parasita chega, né? E a introdução de animais e de hábitos alimentares que alguns se estabelecem, outros não. Por exemplo, outro parasita que eu estudo é o Diphlobótero, que é um parasita, é a tênia do peixe. Qualquer restaurante aqui hoje em dia de comida a quilo tem lá o seu sashimi ou sushi com peixinho cru dentro, né? E assim, a gente importa hábitos, mas não faz coisas para prevenir. Por exemplo, teria que congelar esse peixe, tá? Para você não ingerir a larva desse parasita e ter a tênia adulta.
Ter uma visão do todo ajuda a pensar melhor a relação entre as nossas sociedades e as nossas doenças. A parasitologia da Unicamp tenta olhar para esse todo da maneira mais ampla possível. Então realmente não dá para dissociar o ambiente dessa interação parasita-hospedeiro, que muitas vezes ainda tem um vetor participando. É uma interação bastante complexa. Então, justamente compreender na nossa atualidade como que o comportamento humano, né, os nossos que a gente descarta no nosso ambiente, como que a gente lida com os resíduos, o descarte de matéria orgânica, ou mesmo o acúmulo de água, tudo isso a gente acaba tendo que abordar. E aqui nós temos diversos laboratórios estudando as mais variadas nuances dentro dessa relação. A gente consegue ver a beleza dessa biologia dentro desse ciclo de vida. E além disso, a gente consegue correlacionar com novas medidas profiláticas de tratamento, de novas vacinas e etc. Então, na realidade, conhecer a biologia, ela é importante por esses vários aspectos, tanto de controle da doença mesmo, quanto da biologia desses parasitas. As moscas, elas, entre outros hábitos alimentares, né, um dos menos estudados, menos explorados, né, que eu acho mais intrigante é a questão dos insetos necrófagos, né? São aqueles que se alimentam de tecido desvitalizado, né, de carcaças de animais e de cadáveres humanos. E a partir do conhecimento do ciclo biológico, da ecologia delas, da distribuição geográfica, é possível a gente inferir, dar respostas, né, a questões judiciais. A partir dos nossos estudos produzidos em laboratório, a gente consegue de forma direta, né, aplicar isso. A gente vê, por exemplo, o perito criminal usando os nossos dados na área de perícia para estimar tempo de morte. Então, às vezes a gente tem situações de colaboração mais direta, né? Então a gente recebe o pessoal da polícia científica, eles trazem as amostras e no caso eu faço o cálculo junto com o perito, né, da idade do inseto, identifico a espécie e com esses dados que a gente tem em laboratório, que são muito importantes, né, que são produzidos pelos alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, até pós-doc, é com isso que a gente consegue formar um banco de dados que é muito importante, que não só atende a área acadêmica, né, que também é importante, mas a gente consegue atender a sociedade de forma direta. E também tem o aquecimento global, por exemplo, no caso dos moluscos, eles estão ampliando áreas, por exemplo, eles estão descendo para o sul do Brasil, né? Então, áreas onde não existiam algumas parasitoses começam a aparecer. O mundo é muito complexo. Eu acho que a gente aprende que a humanidade também às vezes complica, né, um pouco as coisas, né? Se ela olhasse o entorno dela, os outros organismos, talvez ela fosse um pouco menos convencida de si, né? E visse que estão todos os seres vivos mais ou menos no mesmo patamar e fazendo a mesma coisa que nós, tentando sobreviver.